ATM, avisa o pessoal, quando eu buzinar aqui, é para vir para cá. O pessoal está indo lá para a cozinha. É sério. Vamos lá, gente. Meio que teve um intervalo, não teve jeito, né, pessoal? Primeira carta de Pedro. Nós vamos ler os versículos 21 e 22. 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22. Acharam, gente? Eu vou estar lendo na versão que está no projetor, NVI. Vamos lá. Diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. E ele não cometeu pecado algum, e nem engano foi encontrado em sua boca. Senhor, fala conosco na tua palavra. Fala conosco nessa noite. Que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Que nosso coração esteja entregue diante de ti, Senhor. Que a gente não venha, nesse momento, oferecer resistência à tua palavra, Senhor. Mas que o nosso coração esteja aberto para receber de bom grado a tua palavra nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Temos um chamado. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus. Mas, aparentemente, pessoal, a gente tem uma baita dificuldade com isso. E a tentativa da gente nessa mensagem hoje é a gente refletir sobre como a gente pode vivenciar as coisas como Jesus vivenciava. Porque seguir os passos de Jesus, claro que refere-se à obediência aos seus mandamentos, a gente já sabe disso, mas também tem a ver sobre como nós lidamos com as coisas da nossa vida, do mesmo jeito que Jesus lidava com as coisas na vida dele. Concordam, pessoal? E às vezes eu acho que a nossa relação com Jesus, ela precisa receber esse avivamento no sentido de aproximação à pessoa de Cristo. E o meu objetivo com a mensagem de hoje é tentar levar a gente a essa reflexão. Porque, às vezes,
Não, às vezes parece que Jesus está caminhando em uma direção e a gente em outra. Concordam ou não, pessoal? Parece que Jesus está lidando com as coisas de um jeito e a gente de outro. E mesmo assim a gente foi chamado por Ele, nós somos discípulos dEle, nós somos convocados por Ele. E por que rola essas coisas? Olha, eu vou ler 2 textos aqui a mais, para a gente forrar melhor o que eu quero dizer. Vamos no Evangelho de Marcos. Abre aí. Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Nós vamos ler a partir do versículo 32. Olha o que aconteceu aqui. Acharam? Amém. Então foram para um lugar chamado... No Getsemane foi que o meu Jesus... Tem que ser nasalizado. Orou. No Getsemane, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, que significa o quê, pessoal? Painho, né? A gente viu outro dia que a gente cantou aqui. E dizia: Abba, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, cara? Você não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez ele se afastou e orou, e repetindo as mesmas palavras. E quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam nem o que dizer. E voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Pegou? Agora vamos ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Verso 35. Eu falei 8, foi? É 8, então, por isso eu anotei errado, é 4. 4:35. Desculpa a demora, é que eu anotei uma coisa no esboço do sermão e quando eu abri o texto eu vi que não era. 4:35. Diz assim, acharam? Amém. Naquele dia,
Ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como também estava. Os outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa? Como, pessoal? Dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, tu não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante, cara. Na hora que Jesus está aflito, os caras estão dormindo. Na hora que Jesus está tranquilão, os caras estão apavorados. Você não percebe que isso é a nossa realidade? Que às vezes a gente age do mesmo jeito. Porque a gente segue Jesus, mas a gente tem uma dificuldade de olhar para Ele e realmente percebê-lo e estarmos confiantes e sentindo as coisas como Ele mesmo sente. O apóstolo Paulo em Filipenses diz: olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra do Senhor ainda diz, o apóstolo Paulo ainda fala assim: vocês já têm a mente de Cristo. Mas parece que dá um bloco na gente, pessoal. E parece que quando a gente entra nas nossas situações, a gente esquece de Jesus. Parece que Jesus, às vezes, para nós, é só uma religião que a gente pratica no domingo, ou alguém que a gente lembra, talvez no momento que a gente está desesperado e vai lá e... Mas quando o problema é com Ele, digamos assim, e não conosco, parece que a gente fica meio batido das coisas. A gente quer muito que Jesus se envolva nas nossas dores, e Ele se envolve. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, Ele se envolve. Mas às vezes a gente não quer se envolver nas lutas de Jesus. Alex, e Jesus tem lutas? É claro que Ele tem lutas. O que é que Jesus está lutando hoje? Sabe o que é que Jesus está lutando hoje? Para que vidas sejam salvas. Vidas sejam salvas. Vidas não vão perecer no inferno. Esse sentimento, essa angústia, essa vontade, isso deveria também estar dentro dos nossos corações. A gente não deveria viver desconectado disso, desse sentimento que Jesus tem. E parece que quando a gente começa a enfrentar a nossa dificuldade, Jesus, às vezes, chega bem do lado da gente, coloca um travesseiro, deita. E aí você fala: você está tirando onda comigo, só pode ser. Como assim você vai deitar logo agora que eu estou sofrendo tanto? Logo agora que eu tive essa perda, logo agora que meu relacionamento acabou, logo agora que eu perdi não sei quanto, logo agora que perdi meu parente querido, um familiar, logo agora que eu descobri isso, que eu estou com tal doença, com tal enfermidade, você vai botar um travesseiro e vai deitar agora? E Jesus está querendo nos ensinar a estarmos tranquilos e confiantes com a presença dEle, simplesmente nas nossas vidas. Há um outro texto na palavra que fala também de quando Jesus andou por sobre as águas. E os discípulos também estavam enfrentando uma tempestade como essa. E de repente Jesus veio andando por cima da água, mano. E há um dos evangelhos que dá esse destaque, ele fala assim: e Jesus ia passando como se fosse passar adiante. Inicialmente, Jesus não tinha pretensão de parar ali
para pegar o barco. Jesus ia seguir andando, naquela tempestade toda, andando por cima da água. Mas aí os caras viram aquela coisa pairando lá sobre as águas e começaram a gritar apavorados, porque eles achavam que era um fantasma. E eles começaram a gritar: é um fantasma! É um fantasma! E Jesus disse: não, gente, sou eu, não tenho medo. Andando por cima das águas. É óbvio que Jesus não fazia travessias andando por cima da água sempre, pessoal. Ok? Mas aquele dia ele quis fazer desse jeito. Porque ele estava fazendo o quê? Estava ensinando aos seus discípulos a terem um tipo de confiança, um tipo de fé nele, que fosse acima das mudanças circunstanciais. Existe um chamado de Jesus para seguirmos os seus passos. E esses passos, eles não somente são de obediência nos mandamentos, mas são de obediência nos sentimentos, nas emoções, nas reações emocionais às situações e circunstâncias da vida. Seguir Jesus é você estar andando com ele e, de repente, como Jairo estava lado a lado com ele, e Jesus disse: eu vou lá na sua casa, Jairo. E Jairo tinha chegado para falar com Jesus, dizendo: Jesus, você não sabe o que foi? A minha filha está quase morta. Ela está com uma doença muito grave, eu vim te procurar para você ir orar por ela e sarar ela. Eu vou lá. Nesse meio do caminho, Jesus demorou um pouquinho, não sei o quê, papapá. Daqui a pouco, quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, algumas pessoas vêm da casa de Jairo. E diz: Jairo já viu o pessoal com o rosto quebrado, entristecido. Jairo, tua filha, não incomode mais o mestre, tua filha acabou de morrer. Misericórdia. Quando ele tomou aquela notícia, o baque, Jesus aí viu que ele tomou o baque emocional. Jesus diz: Jairo, olha para mim, olha para mim. Não tenha medo, somente creia. Não tenha medo, somente creia. Tem muitas situações na nossa vida em que o medo tenta tomar conta do nosso coração. Só que a gente precisa ter para onde copiar. A gente precisa ter para onde olhar e recuperar o que precisamos recuperar. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Quando a gente está abatido, quando a gente sente as coisas, a gente não pode deixar que esses sentimentos sejam a última determinação sobre a nossa vida. Quando a gente se sente desafiado pela vida, por circunstâncias, por sentimentos, a gente precisa primeiro olhar para Jesus e ver o que é que Jesus sente a respeito daquilo. E a gente tem que dar Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tem que copiar. Jairo imediatamente recuperou, seguiu com Jesus, e quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, tinha gente que chorava ali na porta. Aí quando Jesus foi passando, a menina não está morta não, ela somente dorme. Teve gente que deu risada, porque o campo emocional é assim, ele é muito... como é que eu posso chamar? Não, ele é muito instável, muito instável. O campo emocional é muito instável, o campo da fé não. A palavra de Deus diz que a fé, ela é um firme fundamento e uma convicção, uma certeza, uma prova real. E a gente precisa pegar isso que é real e confrontar isso que é duvidoso, que tenta muitas vezes tomar a nossa realidade. Quantos estão comigo na palavra nessa noite? Você tem problemas assim? Você é tipo eu também? Eu também passo por isso. Às vezes meu coração também me toma de tantas coisas, tantos sentimentos, que quando você vai olhar para Jesus e fala assim: meu Deus, como eu estou tão desalinhado, estou fora de afinação com o coração do meu mestre. Às vezes a gente está desafinado. Às vezes a gente está desafinado do coração.
do Senhor. E Jesus entrou ali. Interessante que ele deixou todo mundo de fora, só entrou com Jairo. E mais os discípulos, porque ele estava treinando eles. E quando ele entrou no quarto, ele disse: menina, levante, desperte, acorde. E a menina levantou. Glória a Deus. Ou seja, na hora que aqueles caras disseram aquela palavra, disseram: não incomoda mais o mestre, tua filha morreu. Do outro lado você tem a perspectiva circunstancial e você tem a perspectiva de Jesus. E Jesus disse: não tenha medo, Jairo, somente creia, tua filha apenas dorme. Em que é que você vai acreditar? Aonde você vai colocar a tua fé? Aonde você vai colocar a tua esperança? Aonde você vai colocar as tuas fichas? Você vai colocar naquilo que o teu sentimento quer dizer, ou aquilo que Jesus, pela fé, abre a boca e declara sobre a tua vida. Se você está aqui nessa noite e sabe que Jesus está aqui também, saiba, Ele está também liberando palavra de fé, de ânimo, de fortalecimento sobre a tua vida nessa noite. Creia e receba essa palavra em nome de Jesus. O interessante, quando eu falei de Jesus andando sobre as águas, é que quando Jesus ia passando adiante, Pedro gritou: se é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo? Sou eu. Então eu quero também andar sobre as águas. Me mande eu ir para andar sobre as águas com você. E Jesus disse: sabe o quê? Vem. Vem. Por que Jesus não acalmou aquelas águas, pessoal? Por que Jesus saiu de onde ele estava, viu os caras lá, naquela situação? Por que Jesus viu os caras naquela tempestade e ficou com o travesseiro dormindo na popa do barco? Por quê? Porque Ele quer dar uma referência para nós em todo tempo sobre como devemos lidar com as nossas situações, amém ou não? Se Ele está andando por sobre as águas, é porque Ele está dizendo: olha, você está vendo todo esse temporal? Ele existe, ele é real. Jesus não é alguém que quer fazer de você uma pessoa que não sabe quais são as suas realidades. Como tem muita gente que tem vivido assim, com fugas de realidade. E são muitas as coisas que o mundo alimenta para você ter fugas de realidade. Não, Jesus não quer que você tenha fugas de realidade. Jesus quer que você saiba bem qual é a tua realidade, mas que você ande pela fé. O justo viverá da fé. Aleluia. Conhecer a tua realidade é importante. Jesus, quando foi multiplicar os pães, ele disse: vão lá ver quantos pães tem. Vamos ver qual é a nossa realidade. Realidade é realidade, mas ele está dizendo: traz aqui. Agora eu vou dizer para vocês como é que a gente encara a realidade de escassez. A gente pega aquilo que está escasso diante do que precisa, e a gente ergue os olhos e dá o quê? Dá graças, meu irmão. Aleluia. E os milagres vão acontecer quando você se desafia a sair da perspectiva simplesmente emocional e psicológica e vai para o campo da fé. É preciso crer contra a esperança. Às vezes a esperança fala uma coisa, mas a fé diz outra. Às vezes você olha e fala assim: olha, qual é a tua esperança? Minha esperança é que para mim já, isso aí para mim já é um assunto já que não tem mais jeito. Mas vem cá, a fé diz o quê? O que é que Jesus diz a respeito disso? É por aí que você tem que andar. Ah, mas já tem 4 dias que ele está enterrado lá. Já cheira mal. Problema. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso?
Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Tira a pedra. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. E aquele homem que 4 dias já estava lá, quando tiraram a pedra, gente, o mau cheiro subiu, aquele negócio horrível. Pouca gente suporta até o momento da ação da fé e do Senhor Jesus dentro de uma situação. Pouca gente suporta. A maioria vai ficando para trás. Lázaro vem para fora e vem o cara lá de dentro, a múmia, saindo do sepulcro. Glórias ao Senhor Jesus por isso. A gente tem essa dificuldade de se desafiar. Pedro se desafiou. Ele disse, se é você, eu vou andar contigo sobre as águas. Manda aí, Jesus, venha. Ele deixa o barco. Ele deixou o barco. O barco representa aí o lugar de segurança de Pedro. Não só porque ele seria um lugar de segurança para qualquer pessoa que está no meio de uma tempestade no mar, né, pessoal? Mas também porque para Pedro dominar um barco era muito mais fácil do que dominar uma tempestade. Estou aqui no barco e eu ainda tenho um monte de coisas que eu conheço sobre isso aqui, que podem me dar um aparato suficiente para eu, pelo menos, tentar me virar aqui até os últimos instantes. Ele se desafiou a andar pela fé. E andar pela fé é andar na palavra de Jesus, é andar naquilo que Jesus diz, e abandonar essas falsas seguranças, ou seguranças que não são, não vou nem dizer que nem sempre são falsas, às vezes elas são frágeis. Elas não conseguem te conduzir em todo o teu processo, elas podem conduzir um pedaço do seu processo, mas não em todo. Ela pode ser muito útil aqui, mas pode chegar num ponto da tua tempestade que aquele barco ele não vai aguentar e que você vai sucumbir, vai afundar de qualquer jeito. Então Pedro diz, eu vou. E ele sai daquele barco, ele se desafia e ele começa a andar por sobre as águas. Mas a palavra do Senhor também nos diz que no meio do caminho, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar como as ondas chocavam no seu corpo e o vento soprava forte. E quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar. Veja, enquanto ele olhava fixamente para Jesus, confiado na palavra de Jesus, ele andou e prevaleceu contra aquela tempestade e andou sobre as águas. Tirou os olhos um pouco de Jesus. Começou o quê? A afundar. Veja se não é um retrato das nossas próprias vidas, da nossa própria jornada. Quantas vezes, por tirarmos também os olhos do Senhor, vamos afundando diante das nossas tempestades. Mas Jesus, como é maravilhoso, Ele nos socorre, né, pessoal? Mesmo a gente afundado, às vezes Ele fala, você afundou, foi... Levanta aí, embora. Levante de novo. Vamos. Quantos têm experiência de estar afundado e Jesus estender a mão para você? Dá um glória aí, meu irmão. Às vezes você está afundado, você fala assim, não tenho nada para oferecer agora. Tenho nadinha de fé, eu só tenho aqui desistência, temor, só tenho incredulidade, só tem isso agora no meu coração e desespero para gritar. Me socorre. E Jesus vai lá e diz, bora, eu vou te socorrer. Amém, pessoal? Mas ele socorre Pedro. Ele acorda daquele barco. Ele vai para fora do barco e manda acalmar aquela tempestade.
Quando o pessoal vai lá e fala assim, nos acuda, você não está vendo que a gente está morrendo, não? Ele levanta, vai lá, calma. Depois ele pega Pedro e vai com Pedro andando até o barco. E quando eles chegam no barco, a tempestade acalma, porque a lição do dia tinha o quê? Encerrado. E aí, tanto de uma vez como outra, Jesus diz para Pedro assim, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Por que você partiu com uma fé, com um olhar, e no meio do caminho você tirou esse olhar e perdeu essa fé? Por que tu duvidaste? No texto que a gente leu, ele diz, por que vocês ainda têm medo? Vocês ainda não têm fé? E a fé é justamente essa possibilidade que o Senhor nos dá de andarmos com Jesus, porque nós só podemos andar com Ele pela fé. Porque Jesus, Ele não está visível diante de nós. Depois de ressuscitado, Ele foi assunto aos céus, está à destra do Pai e deixou o seu Espírito para andar com a gente. Não é visível, mas Ele está presente, Ele é real. Quantos creem que Ele é real? Ele é real. Agora, o fato dele ser real não significa que você traz ele para a tua realidade. Que é onde a fé é o que a fé faz. Trazer o sentimento de Deus, ou olhar as tuas circunstâncias, ou sentir as tuas circunstâncias com os sentimentos que vêm de Deus e com os olhos que vêm de Deus. Quando a gente está com essa falta de sintonia, aí a gente vai ficar agoniado, triste, sempre angustiado. Isso pode perdurar até a gente recuperar essa sintonia com o Senhor. Isso pode fazer a gente, sabe o quê? Invertendo um pouquinho agora o lado da moeda. Isso pode fazer você ficar bem feliz com coisas que Jesus está bem triste. Tem muita gente que se diz seguidor de Cristo e que está se alegrando com aquilo que entristece o coração de Deus. Isso é uma falta de sintonia. Que está vivendo aqui nesse mundo sem ter a perspectiva do sentimento que há no Senhor. Como é que você pode se agradar daquilo que desagrada o coração do Pai? Está certo isso? Não. Sei lá. De repente você está preso aí em alguma situação pecaminosa na sua vida e você ainda não se arrependeu. Você está se alegrando num caminho de pecado. Você acha que isso está bom? Não está, porque a gente precisa estar com o mesmo sentimento que Jesus teve. E se Jesus sente de um determinado jeito sobre algo, eu preciso também me posicionar da mesma forma. Se a mente de Cristo é essa, a minha mente em Cristo precisa ser essa. O que vai estar certo ou errado para mim não é mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que vai estar certo para mim ou errado é aquilo que a árvore da vida que está em mim hoje e que eu lanço mão dos seus frutos, que ela traz para mim através da vida do próprio Jesus, a quem eu sigo. E não aquilo que eu, por mim mesmo, julgo o que é moralmente certo ou errado. O que é politicamente certo ou errado. O que é eticamente certo ou errado. Não. Foi-me dado de novo acesso à árvore da vida. Foi-me dado de novo acesso a Cristo. Eu sigo a Cristo, eu vivo Cristo. E eu preciso realmente viver com Ele, dele, nele. Ele disse assim:
venham a mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as almas de vocês. A gente gosta da parte do encontrar descanso. Mas para encontrar o descanso tem que andar junto. Tem que dar o Ctrl+C e o Ctrl+V. Tem que tomar o jugo é andar na mesma pegada dele, andar no mesmo sentimento, observar como é que ele lida com as situações e reage às situações. E não ficar em desarmonia ou desafinado do Senhor. Quantos começam a pensar em que eu preciso me arrepender? Eu preciso realmente me conectar mais ao coração de Jesus. Amém ou não? Eu peço ao Espírito Santo que, enquanto a palavra está sendo ministrada, que Ele possa criar essa aproximação aí. Que Ele possa gerar essa aproximação. Que Ele possa gerar arrependimento nos nossos corações. Que Ele possa provocar em nós esse desejo. Porque o preço foi alto para que isso fosse conquistado, pessoal. O preço foi alto para esse chamado ser trazido para nós. Foi muito alto. E existem, claro, sempre alguns passos que a gente pode dar. Um dos passos que a gente precisa dar é a gente se abrir a perspectivas de Jesus diante da nossa realidade. Vou dar um exemplo. Os discípulos andavam sempre com Jesus. Aí chegou num determinado momento, isso está aqui, vamos abrir rapidinho lá, em Marcos, ainda no Evangelho de Marcos aí. Eu tentei deixar tudo por Marcos, a maioria, para ficar fácil da gente manusear. Marcos 6. Versículo... Aqui. É versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E havia muita gente indo e vindo. É 6, do 30 em diante. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo nem para comer. Então Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve... Pronto, veja só. Jesus teve o quê? Compaixão deles. Pronto. Os discípulos estavam perto, não é isso? Dá para os discípulos perceberem qual é o sentimento que estava onde no coração de Jesus. Sim ou não? Vamos seguir o texto. Porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde. E por isso seus discípulos se aproximaram e disseram: esse aqui é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu: deem vocês mesmos a eles de comer. Veja como é que o coração, para onde o coração de Jesus está indo e para onde o coração dele estava indo. Isso acontece com a gente.
E os milagres, eles vão acontecer, não é a gente vivendo ou fazendo aquilo que a gente bem entende, não. É quando a gente procura se alinhar ao coração de quem? Do nosso Mestre Jesus. E ali aconteceu o milagre da multiplicação dos pães. Por quê? Porque o compromisso do Pai, presta atenção nisso que eu vou te dizer aqui. Talvez seja a frase mais cortante da noite. O compromisso de Deus não é com a tua percepção, nem com teus sentimentos, nem emoções a respeito da sua realidade. O compromisso de Deus é com a percepção dele mesmo, do seu filho e do seu espírito com relação às coisas. O Senhor veio te resgatar por isso. Nós precisamos de resgate por isso. Nós precisamos de arrependimento e de perdão por isso. Porque o nosso coração é enganoso, é corrupto. Nosso coração busca os nossos próprios interesses. O nosso coração quer se poupar das coisas. Manda todo mundo embora e vamos cuidar do nosso aqui. Deus disse, não, a gente vai cuidar de todo mundo. Sabe por que a gente, às vezes, tem uma mania de julgar as pessoas, né? A gente julga as pessoas, sabe por quê? Porque a gente não olha para elas com o olhar de Cristo, a gente olha com o nosso. Amém, pessoal? É. A gente olha com o nosso. E o apóstolo Paulo disse, olha, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas a partir de agora só conhecemos todas as coisas segundo Cristo. Mas a gente não faz isso. A gente não tem essa sensibilidade na hora da situação, às vezes, de parar e dizer assim, opa. Que eu diminua e que ele cresça. Amém ou não? Que eu diminua e que ele cresça. É por isso que a gente julga, é por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. Porque a gente olha para as nossas circunstâncias sempre com o nosso próprio olhar. E não andando pela fé em Cristo Jesus. E não tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você está aqui sentado, meu querido, minha querida. Você tem alguém que você está travado, não está conseguindo perdoar? Você tem alguém que está aí, alguma situação que você está travada dentro de você? Peça a Jesus, fala assim, Jesus, me ajuda a olhar para esse ser humaninho com o teu olhar. Com o olhar que tu olhas para mim. Me ajuda a olhar também com o mesmo olhar para o meu irmão, para o meu próximo. Mas a gente quer continuar andando na arrogância do coração, na dureza do coração, na soberba. Não, galera. Não. Nós somos chamados para andar nos seus passos. É o que diz o primeiro texto que lemos nessa noite. Há um chamado. Tem muita gente que fala de chamado. Porque eu não sei se eu fui chamado para ser evangelista, para ser pastor, para não sei o quê. Meu irmão, deixa eu te dizer, tem um chamado. O chamado é seguir os passos de Jesus. Esse chamado aí é para todo mundo. Dentro disso, aí agora vai ter o talhar de Deus na vida de cada um. Amém ou não? Então você não precisa ficar em crise. Não sei qual é o meu chamado. Eu estou te dizendo qual é o teu chamado. O teu chamado é seguir os passos de Jesus. Dentro disso, na expressão disso, você vai ver aonde é que ele vai te encaminhar e o que é que ele vai fazer da tua vida. E você só precisa seguir o fluxo, ó, do que ele está fazendo. Amém ou não? Só isso. Daquilo que ele está fazendo. Não foi assim? O cego estava lá, Jesus disse, vou fazer um lodo aqui, vou botar no teu olho, tu vai lá no tanque de Siloé e se lava. Pronto, agora é só seguir o fluxo, velho. A palavra está liberada. A ordem está dada, segue o fluxo. Foi o que ele fez? Saiu andando, foi até o tanque de Siloé, se lavou. Quando ele se lavou,
Ele ficou curado. Agora, se ele não segue o fluxo, se ele não obedece à indicação do caminho que Jesus tinha dado, estava cego até hoje, quer dizer, agora mais não, né? Todos nós passamos por essa falta de sintonia. Todos nós passamos por isso. E só é você perceber que quando você está em desarmonia, em falta de sintonia e afinação com o Senhor, como é que fica seu coração? Ansioso, abatido, triste, agoniado, endurecido. É assim ou não é? Sabe o que é? É porque, tipo, tudo que fluía a vida para você ficou estrangulado. E aí você só tem que reposicionar. Já viu quando você está regando o jardim que a mangueira dá uma torcida? Aí a água aí logo, você fica aquele mirrado, às vezes até fecha todo. Aí você tem que vir reposicionar a mangueira para poder a coisa fluir novamente. Não é assim? É assim o nosso coração na nossa relação com Deus. A gente precisa se reposicionar com o Senhor. Dizer, Senhor, flua. Eu quero andar no teu fluir. Eu quero sentir como o Senhor sente. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero perceber como o Senhor percebe. Eu quero reagir às circunstâncias da vida como o Senhor reage. Ele diz, aprenda de mim que sou manso e humilde. Se Ele é manso e humilde, a gente tem que ser o quê, pessoal? Manso e humilde. Se Ele é manso e humilde, a gente tem que ser manso e humilde. E aí, quando a gente faz isso, a gente encontra o quê? Descanso para as nossas almas. E o que é que você pode fazer na prática para isso? Primeiro, você precisa conhecer mais de Jesus. E para conhecer mais de Jesus, você precisa ler mais a palavra do Senhor. Tem gente que segue a Jesus no tato. De um domingo, de uma palavra, de ouvir o que fulano disse, Beltrano, nunca pegou os evangelhos para ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos. Lê de novo, ó, os evangelhos, ó. Você quer saber quem é Jesus? Leia os evangelhos. Veja, leia os evangelhos, mergulhe ali, olhe como ele lida com cada uma das circunstâncias. Veja como ele vai fazendo tudo. Cada detalhe, observe. E deixa aquela palavra entrar no teu coração. Deixa ela habitar dentro de você. Porque Ele vai transformando essa palavra em vida para você. Amém ou não, pessoal? Quando você medita, quando você se inclina. Quando você vai à palavra, às Escrituras, vai ler a palavra, você vai fazer o seguinte. Você fala assim, Espírito Santo, me ajude. Aqui isso que eu estou lendo se transforma em vida dentro de mim. Em um conhecimento mais íntimo do Senhor. Eu estou indo aqui à Tua palavra, Pai, porque eu quero conhecer melhor o Senhor. Eu quero saber melhor do Senhor, como é que o Senhor é. Eu quero saber como é a Tua perspectiva sobre as coisas. O que é que o Senhor disse a meu respeito. Eu quero saber. Vá a Ele na palavra. A leitura regular da palavra de Deus é uma coisa muito importante para a gente andar em sintonia com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta de pesquisa. Quantos aqui já têm esse hábito de leitura regular da palavra de Deus? Quando eu digo regular, é todo dia. Levante sua mão, por favor, para que eu veja. Levanta alto, não tenha vergonha, não? Isso. Deus abençoe. Quem ainda não conseguiu cultivar esse hábito de leitura regular da palavra, levante sua mão. Fique com sua mão assim, fala assim, Senhor Jesus, me ajude a cultivar um hábito de meditar na Tua palavra todos os dias e, quem sabe, até mais de uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Cultive isso. Tenha o seu tempo de ler a palavra, de buscar a palavra do Senhor, porque senão você vai ficar sempre andando, sempre pela boca de um e de outro. Por que isso?
Você não tem uma Bíblia? Você não tem uma Bíblia? É isso? Procura a gente que a gente vai tentar lhe arrumar uma Bíblia. Não tem uma Bíblia? Hoje até você tem celular, você pode baixar um aplicativo de Bíblia no seu celular. Dá para você ter acesso à palavra. Segundo, ore. A oração é esse cultivo da comunicação com o Senhor. Porque a oração é conversa com Deus. Amém ou não? Então você não tem como ter intimidade com alguém se você não conversa com aquela pessoa. É ou não é? A intimidade vem pelo quê? Pelas conversas. E quanto mais franca, mais aberta a conversa, mais íntima aquela pessoa se torna de você. Não é assim que funciona? Assim precisa ser com o Senhor, porque só quem aguenta toda a nossa intimidade é Ele. Ninguém aguenta, pessoal. É sério. Se eu contasse aqui, toda a minha intimidade dessa igreja já estava vazia há muito tempo. Eu ia ser enxotado, botado para fora, bicado daqui. Porque só quem aguenta o meu parangolé lá dentro, meu BO, sabe quem é? É Deus. Carol, claro, eu converso algumas coisas com Carol, mas Carol, não tem como Carol ter acesso a tudo, não, meu irmão. Tem não. As meninas, as minhas filhas, às vezes eu compartilho uma coisa ou outra, para não deixar elas naufragarem na fé. Mas a gente compartilha uma coisinha ou outra. Mas não tem, a gente só tem como compartilhar tudo com quem, gente? Só com Ele. Só Ele pode ter acesso a todo nossa verdade. Primeiro porque Ele já sabe, mas Ele quer ouvir a gente falar. Porque quando a gente fala, a gente vai sendo sarado. Quantos sabiam disso? Quando você conversa com o Senhor, você vai sendo sarado. Quando você confessa os teus pecados, fala abertamente, ó Senhor, hoje meu dia foi assim, hoje rolou isso, naquele momento eu não soube como agir, eu sei que o Senhor não faria desse jeito, me ensina, me fortalece para que eu possa andar contigo. Conversa com o Senhor com franqueza, com abertura sobre a tua vida. E outra coisa, tenta fazer um exercício de continuidade. Claro que eu acho que você deve ter um tempo reservado para isso também, mas você também pode cultivar fazer isso enquanto o seu dia está acontecendo. Não é ou não é? Você está aqui, ó, a situação está diante de você, Jesus está ali com você. Acessa. Senhor, e aí? Como é isso aqui? Como é que eu resolvo isso? O Senhor sente o que a respeito disso aqui? O Espírito Santo habita em nós para possibilitar a gente agir conforme Jesus agiria dentro das situações. Porque a gente mesmo pela carne não teria como fazer isso. É por isso que o Espírito habita dentro de nós, para nos possibilitar a sermos testemunhas, a vivermos como Cristo viveu. Não fomos chamados somente para crer nele, mas também para padecer por ele e andar como ele andou. E quem é que capacita? O Espírito Santo. E ele capacita como? Se você fala com ele, conversa, disponibiliza. Agora, se tu é estovada, sai fazendo as coisas tudo do teu jeito, como é que o Espírito Santo vai agir? Aí tu vai quebrar a cara ali, quebrar a cara de novo, quebra a cara, até a hora que você fala assim, já cansei de quebrar minha cara. Aí você para, dá um lugarzinho para quem? Para o Espírito Santo, para ele vir consertar as coisas, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, alinhar, e aí você agora acertar. Amém? É isso? Outra coisa. Esteja atento não somente ao Espírito, mas às circunstâncias em onde Deus te põe. Muito do que Deus tem para a sua vida está relacionado com o lugar onde você está, com as pessoas com quem você relaciona e até com coisas ocasionais, não programadas, que podem acontecer no teu dia. Então, sentir o que Jesus sente não é aquela coisa monástica, de você fazer um retiro só espiritual e ficar ali. Tem isso de buscar a Ele, mas tem uma aplicação prática. Por exemplo, tu vai para uma reunião de família, aí tu já sabe que vai ter aquela pessoa lá.
É você, quando está ali, com aquela reunião de família, você chegar e dizer: Senhor, tu mais uma vez me colocou nesse contexto. O que tu queres de mim? A gente falou hoje de manhã aqui que Abraão, quando Deus chamou Abraão, Abraão disse: eis-me aqui. E aí, a Verinha estava aqui, ela parece estar estudando hebraico, essas coisas, aí ela falou: você sabia que essa palavra eis-me aqui é riné? Que é um tipo, eis-me aqui para fazer o que você diz, o que você falar, não importa o que seja. É tipo isso que a gente precisa dizer para Deus. Senhor, eis-me aqui. Tipo, eu estou aqui na tua dispensação para fazer aquilo que o Senhor quer. E quando você vive isso, você vai ver a provisão de Deus, você vai ver o agir de Deus e os milagres de Deus na sua vida. Porque Ele tem compromisso com isso. Então, você chegou ali, você tem que saber disso. Outra coisa, por exemplo, você está aqui agora. Você tem que perceber isso aqui, que você está vivendo agora. Você já olhou mesmo a pessoa que está aí perto de você? Já olhou? Você já viu a pessoa? Você assistiu Avatar? Eu vejo você. Você vê o outro? Você realmente vê? Às vezes não, pessoal. Às vezes a gente entra e sai e não vê, não. Você já viu? Olhou aí agora? Já viu? Já viu? Olha aí. Veja. O Senhor te vê, meu irmão. Sabia que o Senhor te vê? Você sabia que os olhos do Senhor estão aqui nesse lugar? Você sabia que Ele vê cada um de nós aqui, pessoal? Sabia que tem gente quando vem para a igreja que o pastor está pregando, se for uma mensagem que está um pouco assim desconfortável, a pessoa vai ficando atrás de outra pessoa assim, ó. Para não cruzar o olho com o olho do pastor. Mas eu quero te dizer que Deus te vê. Você não está me vendo, mas Deus, teu Pai, te vê. Ele te vê. Ele vê cada um de nós. Oh, glória a Deus por isso, né, Yaya? Aleluia. Aleluia. Então, você precisa ter isso. E outra coisa, já que eu falei tanto de olhar as circunstâncias, para você não entender errado, deixa eu te dizer, dentro das circunstâncias, principalmente veja as pessoas. Porque tudo que Deus tem para fazer na tua vida, aqui nessa terra, tem a ver com pessoas. Não tem dissociação de pessoas. Não existe nenhuma obra de Deus a fazer aqui que não tenha a ver com pessoas. Então você precisa entender isso, porque nós somos embaixadores por Cristo. É o que diz a palavra. Ou seja, eu não estou para viver minha própria vida, mas para representar o reino dele, aonde eu estou, para aquelas pessoas que estão em contato comigo. Então, se eu vivo qualquer coisa a parte disso, significa que eu não estou tendo uma afinação com quem? Com o coração de quem? Do nosso Senhor Jesus. Que é o nosso desafio para essa noite, para essa mensagem. Que Deus possa nos abençoar pelo teu Espírito, pelo seu Espírito. Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente está aberto sensível às circunstâncias e às pessoas dentro dessas circunstâncias, aí você vai cumprir aquilo que Deus tem. Lembra da parábola do bom samaritano? O cara ia no caminho, ia com um propósito. Mas a circunstância chamou ele a uma realidade. Ele poderia passar batido, ele poderia olhar para a circunstância e dizer... Mas ele disse, eu fui chamado. Aquele cara se sentiu chamado por aquilo. Ele se compadeceu. Ele se entregou naquilo ali. Ele teve o mesmo sentimento que Jesus teria.
Ele agiu como Jesus agiria. Ele percebeu como Jesus perceberia. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que Ele conceda a gente hoje fazer concerto com Ele. Arrepender-nos dessa desconexão, dessa desafinação nossa. Arrependermos porque às vezes estamos vivendo uma vida que não é a vida de Cristo. É outra vida paralela, mas que a gente dá o nome de vida de Cristo. Mas está desconectado da pessoa dele. E como é que vai ser? Vamos pedir ao Senhor que faça isso. Amém, pessoal? Você pode, nesse momento, baixar um pouquinho a tua cabeça, fechar os seus olhos por um instante. Você pode falar com o Senhor aí onde você está, sobre isso que você ouviu. É o seu papo com Ele agora, por favor. O seu papo com Ele.